Então a equação do equilíbrio hidrostático ela tem essa característica, né? Uma dessas melhores aproximações que a gente usa para a meteorologia teórica, porque ela representa bem fenômenos meteorológicos que têm uma velocidade vertical, têm um movimento vertical dentro desse fluido que é a atmosfera, né? Essa composição gasosa. E assim, a velocidade o momento, né, a velocidade de deslocamento dessas massas, ela não é tão elevada em condições normais na atmosfera. Inclusive, o movimento é caótico, turbulento, e a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Mas ela funciona muito bem para representar esses deslocamentos, essa transferência de massa na atmosfera, no caso aqui representando esse movimento das parcelas de vapor de água na atmosfera. Mas ela não representa bem, né? Ela acaba sofrendo quando se trata de movimentos verticais acelerados, como é o caso de tornados, furacões, etc. Então, a equação da hidrostática ela tem essa característica, né? A característica de funcionar bem para a meteorologia, mas com restrições. As restrições é, como já dito, a dificuldade de se aplicá-la para condições mais extremas. Mas não é o nosso objetivo aqui. A gente vai estar usando porque a gente vai estar tratando de uma atmosfera em condições padrões, né? Em condições normais, então a gente vai aplicar sem muita dificuldade essa equação do equilíbrio hidrostático. Ok? Então, a equação que a gente viu na aula passada do equilíbrio hidrostático é essa, né? A equação número 11. Ela tem uma componente que é relativo ao empuxo, né? Uma componente que é um gradiente de pressão vertical, e uma componente que é gravitacional. Então, o que acontece aqui? Para que esses os dois termos da equação, para que ela tenha essa igualdade, é necessário que o gradiente de pressão seja igual à força gravitacional. Isso faz com que uma amostra da atmosfera ela permaneça em repouso em qualquer nível da atmosfera. Quando esse equilíbrio ou essa igualdade ela é quebrada, você tem movimento vertical, quer seja para baixo, quando o G é maior do que o termo de empuxo, quer seja para cima, quando o G é menor do que o termo de empuxo, e aí o empuxo direciona essa parcela verticalmente nesse deslocamento. Então, nesse caso, nós temos a equação do equilíbrio hidrostático sendo uma equação importante para o nosso curso daqui por diante. Ok? Então, uma das coisas que a gente passou para você, eu passei para vocês via e-mail, mas a gente não discutiu, foi espessura de uma camada atmosférica, né? E para isso a gente vai usar o que a gente chama de equação hipossométrica. E, na verdade, o objetivo dessa equação é que a gente possa calcular a espessura de determinadas camadas atmosféricas. Mas não é qualquer camada atmosférica. Vão ser camadas atmosféricas em que você tem temperatura virtual linear, em que há uma variação da temperatura, mas não uma variação que seja de qualquer forma, mas uma variação que tem um comportamento linear. E aí a gente vai ver que tem um sentido para a gente tomar essa suposição ou tomar essa restrição para poder ser aplicada essa equação. Então, usando essa figurinha aqui, né, essa figurinha simples que eu desenhei, você tem um nível de superfície aqui, e você tem dois níveis de pressão, o nível de pressão P2, que está a uma altura Z2, que tem um geopotencial Psi2 igual a GZ2. E o nível de pressão P1, que você tem uma altura Z1 com um geopotencial Psi1 igual a GZ1. Então, aqui você tem
na verdade, 2 níveis da atmosfera e isso me dá uma camada da atmosfera, que tem uma determinada espessura. Essa espessura dessa camada é Z1 menos, aliás, é exatamente o termo Z1 aqui, menos o Z2, que dá a espessura dessa camada em questão. Então, se eu quero encontrar qual a espessura dessa camada que não está definida aqui, mas eu sei que tem 2 geopotenciais, então eu vou trabalhar com a função geopotencial, ou seja, eu vou trabalhar com as equações ou com a equação de geopotencial que eu já conheço para eu poder buscar qual é a espessura dessa camada atmosférica. Isso é importante saber a espessura de camada atmosférica, até porque isso vai poder nos direcionar a tratá-la de acordo com algumas definições que nós vamos ter daqui a pouco na continuidade da aula. Então, a espessura de uma camada atmosférica é importante de ser observada. Então, nesse caso específico, eu tenho 2 níveis de geopotencial, com, logicamente, 2 níveis de pressão, com relação à minha superfície em questão, que seria a superfície terrestre. Então, partindo do geopotencial, dψ igual a gdz, que a gente já conhece, né? E eu lembro também que a minha equação da hidrostática, né, do equilíbrio hidrostático, é que dP é igual a menos ρg dz. Então, se dP é igual a menos ρg dz, se eu passar o menos ρ para cá, então vai ficar menos dP sobre ρ, vai sobrar desse lado gdz. E gdz é exatamente dψ. Então, eu posso reescrever minha equação como sendo dψ igual a menos dP sobre ρ. Só que a gente sabe que 1 sobre ρ é alfa, ou seja, volume específico. Então, nesse caso aqui tem 1 sobre ρ, eu posso reescrever minha equação como sendo dψ igual a menos alfa dP. Eu disse ρ? Acho que eu troquei o nome aqui. Então, dψ igual a 1 sobre a densidade ou a massa específica me dá o volume específico. Então, o meu alfa da questão. Então, eu reescrevo minha equação como sendo dψ igual a menos alfa dP. Então, nesse caso específico, a minha equação passa a ser agora não função da gravidade nem da altitude, mas a minha função geopotencial ela passa a ser agora dependente do volume e da variação de pressão. Só que a gente já viu anteriormente que existe a equação de estado que a gente pode representar por Pα RD TV, ou seja, temperatura virtual, porque eu estou usando temperatura virtual? Porque a definição me diz que eu preciso analisar camadas atmosféricas que tenham um perfil de temperatura virtual linear. Ou seja, eu preciso tratar essa atmosfera como sendo uma atmosfera seca para que eu possa entender os fenômenos que estão acontecendo ali. Porque quando eu coloco vapor de água, a análise do meu fenômeno ela começa a se tornar cada vez mais complicada e a gente vai ver isso à medida que a gente for avançando nesse curso. Então, inicialmente, a gente vai usar a temperatura virtual, que é para pegar uma atmosfera que está úmida e tratá-la como se fosse uma atmosfera seca. Esse é o papel da temperatura virtual aqui. Então, Pα igual a RD TV. Se eu isolar alfa, vou ficar com alfa igual a RD TV sobre P. Se eu substituo alfa aqui, minha equação passa a ser dψ, né, que é menos alfa dP, ou meu dψ vai ser agora RD TV dP sobre P, que é o que está no slide seguinte. Então, minha nova equação fica dψ igual a menos RD TV dP sobre P. E agora eu posso integrar a minha equação nos 2 níveis que eu tinha da figura anterior, ou seja, o nível do ψ1 e o nível do ψ2. Eu quero saber exatamente qual é a espessura dessa camada. Então, para eu saber a espessura dessa camada, eu preciso fazer a integração desses geopotenciais. E aí,
integrando, né, fazendo a integral de π1 a π2 de π. O RD eu vou tirar, porque ele é constante, então eu vou tirar da integral de P1 a P2 TV, e aí eu tenho um D log de P, porque tem dP sobre P. Isso aqui é matemática, vocês já conhecem. Agora, veja só, eu afirmei no início que para definir a espessura de uma camada atmosférica, eu precisava assumir que o perfil, ou a temperatura linear, a temperatura virtual, ela tem um comportamento linear. Então, o que eu estou querendo dizer é que ela é constante. Então, se ela é constante, ela também sai da integral. Então, eu vou ter que o meu ΔΦ, ou seja, a minha variação de geopotencial, ela é menos RD, temperatura virtual média daquela camada, log de P2 sobre P1. Então, a minha equação 12, na verdade, vai representar a minha espessura geopotencial, a espessura daquela camada em termos de geopotencial. Acho que tem um chat aqui, deixa eu só ver o que é que alguém está falando aqui. Ok. Então, eu tenho uma espessura geopotencial aqui, em que, mesmo sendo ar úmido, eu posso tratar como ar seco em virtude de estar usando a temperatura virtual. Então, meu ΔΦ vai ser igual a RdTV. Veja que o meu log de P aqui, de dP sobre P, era, na verdade, P2 sobre P1. Para eu tirar o sinal de menos aqui da equação, eu inverto a ordem, como vocês já conhecem, vai ficar P1 sobre P2. Então, esse seria essa seria a minha espessura geopotencial em metros geopotenciais. Mas eu posso reescrever essa equação em metro geométrico. Então, para isso, a gente já viu lá na aula passada, basta que vimos a relação entre metro geopotencial e metro geométrico. Para fazer essa conversão, basta que a gente divida por 9,8. E aí eu tenho a espessura aqui em metros geopotenciais e tenho a espessura aqui em metros geométricos. Vai depender do que você está buscando dentro do seu problema. Ok? Bem, então, se eu tenho a espessura de uma camada, determinada camada da atmosfera, eu sei como obtê-la tanto do ponto de vista em metros geopotenciais como em metros geométricos, eu posso ir em busca de uma equação que me informe como eu faço a redução de pressão ao nível médio do mar. Então, imagine, eu tenho uma estação meteorológica que está no topo de uma montanha, e eu preciso saber aquela pressão naquele ponto, quanto seria aquela pressão lá no nível médio do mar. Ou seja, qual seria essa relação entre esses dois ambientes? Então, nesse caso, a gente vai buscar uma equação que faça essa redução de pressão ao nível médio do mar. Como é que eu faço essa relação de uma estação que não está no nível médio do mar para se eu estivesse, ou que se comporte como se eu estivesse lá. Então, para isso, sabendo já da distância geopotencial daquela estação até o nível do mar, eu posso imaginar que existe uma coluna, né? Então uma coluna imaginária, que vai se estender desde lá do meu barômetro, lá da estação em questão, determinada montanha, por exemplo, até o nível do mar, e com isso eu calcular a diferença de pressão entre o topo dessa coluna, que seria aonde está o meu barômetro, até o nível de referência, que seria o nível médio do mar. E eu posso fazer isso usando a minha equação da hidrostática. Então, o que vai acontecer, na verdade, é que esse incremento de pressão ele pode ser somado à pressão que está observada na estação, e com isso eu teria qual é a pressão ao nível médio do mar. Porque, na verdade, o que é que acontece? O que é a pressão ao nível médio do mar? É o peso, a força que é exercida por aquela coluna de ar sobre aquela determinada área, a superfície. Então, se eu tenho a informação, sei lá, aqui em Campina Grande, na estação meteorológica daqui,
A informação que está sendo dada aqui é a informação da coluna que está acima de Campina Grande, ou seja, que daqui até o topo da atmosfera. Se eu quero saber qual é a pressão ao nível médio do mar lá em João Pessoa, eu preciso saber esse incremento que falta, que seria esse nível de pressão, ou essa quantidade de massa de ar que está pressionando lá do nosso nível de referência até lá o nível médio do mar. Então, eu sei até Campina Grande, mas o incremento de Campina até o nível do mar, eu não sei. Então, eu preciso fazer exatamente essa equação de redução de pressão ao nível médio do mar. Então, é exatamente esse incremento que eu preciso saber para eu poder ter essa noção de qual seria a pressão ao nível médio do mar agora. Então, para isso, parte da equação da hidrostática, também usando a equação dos gases com a temperatura virtual. Então, nesse caso específico, por que eu uso a temperatura virtual? Mais uma vez, para tratar o ar como se fosse ar seco. Por quê? Porque essa questão de teor de umidade do ar, isso vai, como a gente já viu, nos levar à consideração de que ele é variável no tempo e no espaço. Então, isso quer dizer que não daria para eu tratar essa atmosfera como sendo constante, que esse incremento ele fosse válido no dia inteiro, para todo momento que eu quisesse aplicar, já que o teor de umidade muda na atmosfera. Então, para isso, eu preciso tratar a minha atmosfera como se fosse uma atmosfera seca. Então, eu faço a utilização da temperatura virtual, e vai me dar esse entendimento de uma atmosfera que vai manter esse mesmo padrão ao longo do tempo. Então, veja, eu tenho um dP igual a menos ρg/dz, que é a minha equação da hidrostática. Eu tenho a equação de estado, ou dos gases específicos, um gás do ponto de vista da análise termodinâmica, que é P igual a ρRD/TV, né? Por isso que eu estou usando RD, porque eu estou tratando o ar como se fosse seco. E se eu isolar o ρ, eu vou ter que P sobre RD/TV vai ser exatamente a minha massa específica. Então, se eu substituir o meu ρ, cadê meu mouse aqui? Na equação anterior, eu reorganizo de tal forma que eu vou ter dP sobre P igual a menos GdZ sobre RD/TV. Mas a gente já sabe que GdZ é dPsi, então eu posso reescrever minha equação como sendo dP sobre P igual a menos dPsi sobre RD/TV. Como eu quero obter esse incremento de pressão do nível de referência lá que eu estou usando, sei lá, um nível qualquer da atmosfera até o nível médio do mar, eu vou integrar isso. Então, a integral disso aqui, né, desses níveis diferentes de psi, à medida, isso aqui é só operações matemáticas, não vale a pena a gente ficar discutindo, né, porque vocês já conhecem, é só representado aqui. O que importa para a gente vai ser o entendimento físico do que está acontecendo. Então, se eu considero, como eu já tinha dito, para uma determinada camada da atmosfera, eu considero a temperatura virtual um comportamento linear, consequentemente, eu posso usar um valor médio para aquela camada. Então, minha equação fica reescrita dessa forma, né? Integral de P1 a P2 dP sobre P igual a 1 sobre RD TV médio. Então, ele saiu da integral, ficou com o comportamento de uma temperatura virtual média. Então, se é médio, ele não vai variar dentro dessa camada, porque a gente está usando o termo médio. Então, vamos integrar isso usando... lembrar que estava com o sinal negativo aqui, por isso que a minha integral mudou de limites aqui. Psi2, Psi1 ficou Psi1, Psi2 para tirar o sinal negativo daqui. Então, à medida que eu vou desenvolvendo a minha equação, eu chego à expressão em que eu tenho P1 sobre P2 igual a esse exponencial aqui, né? De Psi2 menos Psi1 sobre RD TV médio. Bem, agora a pergunta é, quem é P1, quem é P2? Então, P1 a gente já tinha visto lá no slide anterior, no desenho, que é o topo. E P2 o nível de referência lá embaixo.
Então, se eu observar uma figura como esse tipo aqui, imagine isso aqui é o nível médio do mar, isso aqui seria a minha referência, a minha referência não, a minha estação. Então, a minha estação está aqui. Então, daqui eu vou chamar isso de P1 e quero saber qual é o incremento até chegar em P2 aqui, que seria o nível médio do mar. Então, nesse caso, qual é o incremento de pressão daqui para cá? Porque se eu analisar aqui, eu sei qual é o peso dessa coluna de ar lá de cima até esse ponto. Mas essa mesma coluna ela chega até o nível médio do mar. Então, qual é esse incremento? Então, para isso, eu uso a equação de redução de pressão ao nível médio do mar. Eu tenho uma pressão lá na minha estação meteorológica, que eu chamo aqui de topo, e quero reduzir minha pressão ao nível médio do mar. Então, com isso, eu vou poder entender qual é o incremento de pressão que vai ser necessário para que eu possa fazer essa redução de pressão ao nível médio do mar. Isso é importante? Em alguns problemas, em algumas modelagens, você vai precisar ter o dado da tua rede de estações meteorológicas que não estão ao nível médio do mar e você precisa levar essa informação para qual seria a pressão ao nível médio do mar, inclusive para resolver problemas lá no teu modelo. Então, nesse caso, você precisa aplicar uma equação desse tipo, uma equação de redução de pressão ao nível médio do mar, baseado na pressão de referência ou no nível de referência que você está usando lá, que é o nível da tua estação meteorológica. E com isso, você vai poder resolver os teus problemas. Uma outra coisa importante é a temperatura, a variação de temperatura em uma determinada camada. Essa variação vertical de temperatura no ambiente, nós vamos chamar isso de lapse rate, ou gradiente térmico do ambiente, ou variação. Então, vai depender do livro que você está usando, vai depender da nomenclatura que você quer dar, mas tanto usar lapse rate, que é a sigla em inglês para essa, ou a expressão em inglês para essa variação vertical de temperatura, ou usar o termo mesmo, variação vertical de temperatura, ou usar gradiente térmico vertical, tanto faz. Tudo vai estar falando do mesmo problema. E também é uma informação importante na meteorologia e de forma muito especial no entendimento da termodinâmica da atmosfera. Então, nesse caso específico, a gente vai estar tratando, a partir de agora, dessa variação vertical de temperatura e em que a gente vai... Espera aí, que tem uma pergunta aqui do Arquideu. O valor da pressão... Arquideu, você pode perguntar, abrir teu microfone e perguntar, porque às vezes eu não vejo o chat. Aí é mais fácil de eu responder. O valor da pressão nível médio do mar João Pessoa é um valor variante ou essa variância acontece em relação ao topo? É um valor variável, não é constante. Mas varia muito pouco. Por que é que não é constante? Porque tem vapor de água lá na atmosfera e esse gás ele é variável. Então, como ele é variável, a quantidade dele, a pressão que ele exerce também é variável. Então, você vai ter uma variação na constituição dessa atmosfera que, consequentemente, vai causar um impacto na pressão, mas não é muito. Tanto que você acaba usando uma pressão a nível médio do mar para uma determinada região, quase que constante para todos os locais. Seria aquele valor de 1.013 milibares. Então, vai depender muito se você quer muita precisão no teu resultado, mas a variação é muito pouca. Quem vai dar essa variação é exatamente a quantidade dos gases variáveis, que são os gases de efeito estufa, entre eles o vapor de água, ok? Então, eu vou fechar aqui nossa sala, já vou abrir, então não vou dar mais do que 3 minutinhos só para botar para salvar e a gente retorna logo em seguida, ok?